inteligência espiritual. Estamos já nesse terceiro bloco tentando entender. Aliás, já entendemos, eu creio, já deu para completamente entender, mas cada um de nós está querendo, poxa, eu quero isso. Né? Muitas pessoas, de repente, até têm comunhão com Deus, têm um relacionamento com Ele, mas percebem que elas são dominadas pela carne. A Bíblia coloca muito bem isso. Colossenses 3, despimos da obra da carne e revestimos. Né? Ou seja, onde impere a inteligência espiritual. A gente percebe, inclusive, já em Harvard, Cambridge, áreas já despertando isso até em níveis empresariais, em que isso tem aplicação, mas também eu gostaria que a gente trouxesse para o dia a dia de cada pessoa, se possível, né, para o nosso telespectador que está ligado com a gente. Eu acho que essa separação é muito importante, né? Essa linguagem de se entender o seguinte: eu posso estar dentro da igreja, eu posso estar lendo a Bíblia, eu posso estar orando e posso não ter inteligência espiritual. Ser burro? Espiritualmente. Desculpa, mas... Mais ou menos. Por que isso? Ai, gente, desculpa. Eu me incluo nisso, não estou querendo... Porque, na verdade, se eu leio a palavra, mas eu não consigo colocá-la em prática, se eu aprendo todo o conceito da religião, mas eu não consigo viver na minha vida, é porque o meu espírito não está em sintonia com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não consegue me guiar. E isso você leva para a empresa. O meu instinto manda muito mais do que o meu espírito. Muito mais. Então eu brigo dentro da igreja, eu brigo com os irmãos, meu relacionamento. No trânsito, escolhendo em casa com os filhos, com as... Eu separei em plataformas, e as mesmas plataformas de Daniel Goleman da inteligência emocional. Se você tem autoconsciência, sabe quem você é. Se você tem consciência do próximo, sabe quem ele é. Tem consciência da sua missão, o seu propósito. E tem consciência do seu valor para a sociedade, você tem inteligência espiritual. Você vai se preocupar com isso e não só com o ganhar e ter alguma coisa nessa vida. Posso abrir um parênteses aqui? Claro. Quer ver? Eu vou fazer um exemplo bem prático do meu mundo. Às vezes eu vou num lugar... Nós temos templos, a Assembleia de Deus, eu sei que o senhor também é ministro da Assembleia de Deus, mas enfim, tem tantas igrejas. Nós, por característica eclesiástica, temos uma situação em que temos um templo principal com, às vezes, muitos templos menores em diferentes lugares, mas muitas igrejas também, enfim, tem igrejas menores em comunidades mais carentes. Às vezes você vai num lugar desse, mas você chega lá, às vezes o sujeito nem é tão letrado assim, é um pedreiro, digamos, um marceneiro. Alguém muito inteligente, capacitado na sua área de trabalho, mas você chega lá e encontra ele de terno. Pode ser tão um homem, uma mulher, arrumado, ou seja, autoestima, né? Quer dizer, que outra pessoa da profissão dele estaria num lugar de terno, camisinha branca, gravata vermelha, todo arrumado. Ele levanta com graça, com misericórdia, essa pessoa ministra, ensina a palavra, e você vê que ele ama a palavra, que a palavra está dentro dele. É algo tão extraordinário, tão fora do comum, sabe? Eu olho para aquilo e falo, caramba, o que o Evangelho, quando ele realmente funciona como devia funcionar, faz na vida de uma pessoa. Muitas vezes, a pessoa para quem ele trabalha, se bobear, vai lá e senta na frente dele e ele é o líder. Você está entendendo? O resultado da inteligência é o fruto do Espírito. Se o fruto do Espírito não se manifesta, é um sinal claro de ausência de inteligência espiritual. É o que você falou. A pessoa é simples, mas ela vive o Evangelho, ela ama o próximo. Ela se doa, ela se entrega. Ela não está preocupada com ela. Esse conhecimento que é tão imperativo, de repente, não tanto o científico, embora que para a profissão dela ele é inteligente, dele ou dela ela é inteligente, mas ela soube a metanoia, ela abriu a mente para o espírito. Ela vive melhor. Ela não, exatamente. Então é uma pessoa que não é aquele grande executivo, mas é feliz. É feliz. Você vai encontrar pessoas em comunidades carentes mais felizes do que pessoas que moram em frente à praia. Harvard. E provavelmente... Harvard, há anos atrás, né, um professor de Harvard fez uma pesquisa com os alunos. É incrível, né? Você estuda em Harvard. Nossa. O que você imaginaria? Melhor universidade do mundo, a mais conceituada, emprego garantido. De cada 5 alunos, 4 tinham depressão. Nossa. De cada 5 alunos, 4 tinham depressão. Por pressão, por não controlar suas emoções, por não ter inteligência espiritual. E aí, quando abriram uma aula, né, sobre felicidade, Rebeca, tinham 1000 alunos no dia da primeira aula
Que é uma habilidade da inteligência espiritual. Que é uma habilidade da inteligência espiritual. Felicidade é uma habilidade da inteligência. O gozo do Senhor é a minha força. 1000 alunos Gente, na a frente Bíblia, do eu vou te auditório. falar, a Bíblia. E foi o maior a sucesso. A palavra. aula mais frequentada de Harvard era sobre felicidade. Por isso a gente está sendo chamado para falar a várias empresas. É uma lista. A gente acabou de ser convidado a dar uma palestra para várias empresas de RH que querem ouvir como trabalhar a inteligência espiritual dentro das empresas. Então, quando você já ouviu falar de levar um pastor para falar sobre isso? De levar um doutor em teologia para falar sobre isso? Porque eles sabem que a resposta está no espírito, não está nas emoções. A emoção já era. E aí você perguntou como, né? É importante como desenvolver. Pronto. Exatamente na linha do Dr. Djalma. O que a gente faz, tanto com a pessoa quanto com as empresas, é ela desenvolver as habilidades da inteligência espiritual, que ele acabou de colocar nesses 4 quadrantes. Que são? Então, são projetos, são áreas específicas que a gente vai trabalhar com coaching, usando as ferramentas de coaching, para a pessoa se conhecer, desenvolver visão, missão, propósito da empresa. Muita empresa hoje não tem propósito. A pessoa acorda de manhã para trabalhar, Meu irmão, quê? muitas Qual é o pessoas não sentido? têm propósito. Muitas pessoas não têm propósito. E as pessoas formam as empresas. Muitas igrejas, Muitas igrejas não têm. não têm Tá? propósito. Nós temos propósito, tipo assim, no boletim tá toda semana, e não é um propósito que muda toda hora, não. Ele fica ano e ano entrando. é isso Tem, alvos mudam, propósito não. Eu dou um exemplo assim muito interessante que é fácil de entender. Vem uma velhinha com um cachorro, com 5 pitbull na mão. Você está sozinho na rua, você olha para ela, o pitbull começa a sacudir, a velhinha cai no chão, o pitbull é solto. Eu pergunto, você corre ou fica? A maioria das pessoas na palestra diz, não, a gente corre, que isso, foge, pula. Não, legal. Mas você não está sozinho mais. O seu filho de 5 anos está com você. E ele se deslocou de você por uns 3 metros. Eu pergunto para você, você foge ou enfrenta os pitbulls? Você enfrenta os pitbulls. Todo mundo enfrenta o pitbull. O que mudou na história? Você é mais forte? Não ficou mais forte. O que mudou foi o valor. O que a inteligência espiritual trabalha é o valor superior. Quando você se encontra em termos de valor superior, quando a igreja entende que ela é uma agência do reino, quando a pessoa entende que ela é um embaixador de Cristo, quando o empresário entende que a empresa dele tem um propósito para a sociedade, tudo fica diferente, a força vem. E as pessoas se entregam. As pessoas não são melhor quando sabem que ela tem um sentido maior. Sabe o que a gente percebe, gente? Eu gravei essa semana um programa sobre segurança pública e uma das questões diagnosticadas por diferentes profissionais do mesmo gabarito de vocês, inclusive agora deputada e já durante tantos anos delegada, Marta Rocha estava aqui e ela, eu até mencionei ela especificamente porque ela que mencionou que para ela o maior desafio da segurança pública é o resgate do adolescente, do menor infrator. Por causa do quê? Pela falta de perspectiva que ele tem. Né? E a gente vê, por exemplo, o ISIS hoje, jovens da França, da Bélgica, dos Estados Unidos, até do Brasil, enfim, de tantos lugares sendo cooptados. Por quê? Por falta de horizonte, por falta de sentido, de propósito na vida. E aí a gente vê que essa falta de saber quem eu sou, qual é o plano para mim? O que eu vou fazer com a minha vida? Quando você não sabe isso, você é presa fácil. Imagina uma então, pessoa... nós como pais temos que... Perdão, eu gostaria que, de repente, até o senhor falar sobre isso. Como trabalhar isso nos nossos filhos? Essa consciência, meu filho, entendeu? Porque tendo essa consciência, é outro valor. Você já não fica tão presa, a sua reação será outra diante Imagina do uma assédio. pessoa que não sabe para onde vai, não sabe quem é, não tem propósito quando fica doente. A única coisa que ele encontra ali é sofrimento e dor. A angústia é muito forte, a incapacidade de sobreviver é muito forte. Quem está doente, ainda que esteja à beira da morte, tem um propósito, sabe para onde vai, tem os dons do espírito desenvolvidos, tem sua inteligência espiritual trabalhada, ela tem direção. E até pela doença ela passa melhor. A medicina costuma estudar as coisas que acontecem, os resultados. E hoje, espiritualidade é estudada no mundo todo. Aqui no Brasil, a Universidade Federal Juiz de Fora estuda isso com muita propriedade e outros lugares do mundo. As reações que as pessoas que têm a importância da oração, por exemplo, na recuperação de pessoas. Que oram com... Tem coisas lindas no meio desses relatos. Pessoas que, inclusive, pedem para os seus médicos para orar por elas. Né? E oram pelos seus médicos. Acreditam que nisso o resultado será melhor. E acaba sendo. E acaba sendo. Hoje existem tentativas de desenvolver, por várias universidades, coeficiente de espiritualidade,
tabelas para que as pessoas possam medir a espiritualidade. Tem várias já desenvolvidas, Meu Deus. né? Uma possibilidade de mensurar isso. A ciência caminha para isso. Óbvio, se caminha para isso, se caminha para medir algo, é que entende que isso existe. Então, hoje, o conhecimento científico, quando alguém se arvora de conhecimento para dizer a fé não importa, espiritualidade não existe, não é ciência, o inverso, está atrasado. Porque espiritualidade já é objeto de estudo das mais diversas universidades do mundo, tanto que as pessoas tentam mensurá-la. Como fazer isso, né? Como é que a gente vai desenvolver essa inteligência espiritual? Eu acho que, assim, com os filhos, né? O que você me perguntou, a primeira coisa é a gente desenvolver em nós e dar exemplo. Né? A palavra educa. Olha o né? dedo duro. O exemplo arrasta. Não tem jeito. O que eu falar para o meu filho vai educá-lo, mas o que eu fizer na frente dele vai marcá-lo para o resto da vida. Nós temos que ser a Bíblia que as pessoas vão ler. É isso aí. Mas sabe de uma somos a Bíblia, as coisa? pessoas vão ler. Eu falei isso porque eu fui criada ouvindo, minha filha, Deus tem um propósito para a sua vida. Minha filha, você olha os dons, você é de grande valor. Eu era uma franzininha, eu ainda sou levemente, meu filho já podia ser feito cirurgicamente para melhorar, mas eu era extremamente estrábica quando eu era bebê, pequena, menina, assim, criando no primário, no ginásio, que hoje é o ensino fundamental, muito. Pode imaginar o quanto eu era zoada por causa de 4 olhos, tudo que você pode imaginar. Mas a minha mãe, ela dizia, minha filha, você é uma pessoa, você é uma menina, ela, sabe, eu todo dia. Então, Você sabe, assim... Agora, claro, meus pais eram servos de Deus, eram pessoas que tinham essa... Como é que funciona isso, Rebeca, que você acabou de falar? Todos nós nos movemos por crenças e valores. Funciona assim. O que eu creio, eu faço. Então, a minha crença provoca um comportamento em busca dos meus valores. Dá um exemplo claro disso. Você chega para o seu filho e diz assim, tá vendo aquele mendigo ali, meu filho? Se você não estudar, você vai ficar assim, né? Quem não estuda, não é nada. Aí esse menino estuda, ganha dinheiro e tem uma empregada doméstica em casa. Como é que ele trata essa empregada doméstica? Como quem não é nada, porque nunca estudou. E ele não faz isso consciente, ele faz inconsciente. Está guardado na sua mente. Mas foi o que foi passado para ele. Foi o que foi passado. Então, o que tem que ser trabalhado são as crenças e valores para mudar o comportamento e aí sim mudar a sociedade. O inverso disso é completamente verdadeiro. Os que eu trato são os que vêm a mim, são os que estão doentes. E a imensa maioria deles passam por uma situação que a gente chama de profecia autorrealizável. Ou seja, alguém diz, você não vai dar para estudo, você não serve para nada, você não servirá para crescer, tua vida está derrotada. E como é fácil, numa hora de raiva, essas palavras serem proferidas. Ele compra, e ele compra, a criança compra aquilo. E alguém inteligente espiritualmente não diria isso para alguém, pelo instinto de descarregar a raiva em cima. Não diria. A criança compra porque quem está falando é uma figura de autoridade, é o pai, é a mãe, é um tio, é alguém que ela olha e tudo que sai da boca daquela pessoa para a criança é verdade. Ela compra aquilo como verdade e cresce com essa profecia. Cada um deles, gente, vai ter uma mensagem, uma palavra específica para cada um de vocês ligadinho com a gente já, quando a gente voltar para encerrar esse excelente programa. Eu quero agradecer aos nossos semeadores. Isso mesmo, você que contribui mensalmente. É você que patrocina o Cabeça para Cima, é você que faz com que nós possamos estar aqui, trazendo programas com temas tão excelentes, tão de alto nível, né, para cada um de vocês ligadinhos com a gente na Boas Novas. A gente volta já.